continuidade, né? Vou colocar aqui. Dando continuidade ao curso de refrativo, eu vou abordar o tema buttonhole, focando sobretudo na prevenção e no tratamento. Então, fazendo uma breve revisão sobre as complicações relacionadas ao LASIK, a gente pode agrupá-las de acordo com a sua causa base, como a gente pode observar nesse esquema a seguir, né? Então, essas complicações, elas podem estar relacionadas ao microcerátomo, ao flap, que é no caso do que a gente vai abordar do buttonhole, pode estar associada e relacionada ao excimer laser, a infecções, inflamações da própria superfície corneana, ou tem outras causas também. Então, o que a gente vai abordar são as complicações de LASIK relacionadas ao flap, e nessas complicações, o buttonhole se enquadra nessa complicação. A gente sabe, né, que a técnica de LASIK, na verdade, está muito relacionada a uma ideia de rápida recuperação da acuidade visual, que é verdade, né, um maior conforto no pós-operatório para o paciente, mas ela também, como qualquer outra técnica, apresenta umas complicações inerentes, né, qualquer procedimento cirúrgico vai ter as suas complicações, né. No caso do buttonhole, trata de uma complicação incomum, com uma incidência baixa, que varia entre 0,03 a 2,6, mas também tem essa variação na literatura. Ele tem uma relação, como já foi mencionado, né, com a própria confecção do flap, que através de um corte lamelar, quando esse corte é anormal, ele vai causar uma perfuração, um buraquinho nesse flap, que é chamado de buttonhole. E mesmo se tratando de um evento incomum na cirurgia de LASIK, os buttonholes devem ser prevenidos, até porque, né, eles podem evoluir com sintomas de ofuscamento, de halos, cicatrizes estromais podem acontecer por causa dele, pode também a gente ter astigmatismos irregulares, uma diplopia monocular, perda de linha de visão. Tudo isso dificulta um segundo procedimento, piorando ainda mais o prognóstico, né, desse paciente. Aqui à direita é mais um desses nomograminhas, né, que mostra como que a gente pode fazer a divisão, né, através da córnea, do flap da córnea, da interface corneana. Da última vez a gente abordou, né, o tema crescimento epitelial e as complicações relacionadas à ablação. Então, pode ser também como a gente pode dividir aí. E com relação ao flap, o buttonhole, né, com relação à espessura desse flap. Agora, falando um pouco sobre a etiologia dessa complicação, né? Os buttonholes são causados por um corte laminar, esse corte quando é anormal durante a convecção desse flap, sobretudo quando a gente tem o microcerátomo, o que ocasiona perfuração nele, né? Além disso, flaps, quando eles são muito finos ou quando há uma quebra localizada que atinge o epitélio, ou principalmente a camada de Baumann, né? Eles podem contribuir também para que essa complicação ocorra. Nessa figura ilustrativa aí, a gente pode observar que a lâmina do microcerátomo, ao passar pela córnea, ela atravessa de forma irregular essa córnea, e isso resulta numa área na qual não vai haver o corte do flap, né? Essa área fica, o flap fica exposto um buraco nele, né? Então, abordando aqui, uma das maneiras, né, da gente prevenir o buttonhole é identificando seus fatores de risco, né? Então, ao se triar o paciente, a gente tem que ficar atento a algumas particularidades. O principal fator de risco que está relacionado com o buttonhole são as altas curvaturas corneanas, sobretudo acima de 46 dioptrias. Nesse caso, a gente deve escolher, né, a escolha de um anel de sucção com diâmetro menor pode prevenir essa intercorrência, mas lembrando que ele pode ocorrer também numa córnea com curvatura normal, tá? Cicatrizes corneanas, áreas que têm localizadas alguma perda de estromal decorrente de alguma cirurgia ocular prévia, essas áreas elas podem ser recobertas por um epitélio um pouco mais espessado,
E aí, à medida que o flap é feito, ele pode ter um defeito mesmo de espessura total, e é um risco a formação de perfurações, né, no flap. É interessante observar também que pode ocorrer, mesmo que muito raro, uma perfuração também pelo laser de femtosegundo, quando o gás verticalmente, né, passa para uma área que está focalmente mais fina, né, ou que tem alguma cicatriz corneana, tá? Os flaps finos também estão relacionados a buttonhole, e durante a confecção do flap é interessante analisar mais cuidadosamente como que vai ser o retalho, à medida que ele é levantado, justamente para evitar aumentar ou induzir uma perfuração maior, né? Outro fator que vai predispor um maior risco de buttonhole, outros fatores, né, são os que estão relacionados com a diminuição da pressão ocular, com a perda da sucção entre o anel de sucção, né, e a própria córnea, relacionada à diminuição da potência do motor do próprio microcerátomo, associada a imperfeições da lâmina, né, quando a lâmina não é uma lâmina nova, essas imperfeições da lâmina também podem causar buttonhole, e todos esses fatores vão deixar a córnea muito mais suscetível a ser criado um flap irregular, um flap mais fino, e com maior chance de buracos nele, né? Na imagem ao lado, a gente mostra um buttonhole, um desenho esquemático, né, uma figura, e nas duas imagens à direita, na imagem superior, a gente consegue ver como que é um flap, né, como é criado um flap normalmente, com um microcerátomo com uma boa função. Quando a gente olha a imagem abaixo, a gente consegue ver uma córnea. Quando essa córnea está deformada, a gente cria um flap muito menor, né? A espessura desse flap começa a ficar menor, essa deformação pode criar uma área aí de depressão, e aí o flap passa por cima, causando, gerando, além de flaps muito finos, o buttonhole também. Então, com relação à prevenção dessa complicação intraoperatória, né, a gente pode elencar várias delas. O primeiro, que é muito importante, é a triagem adequada do paciente, avaliar a presença dos fatores de risco, né, que eu citei anteriormente, fazer o exame de topografia ou tomografia corneana, observar na biomicroscopia essa córnea, se já teve, se esse paciente, né, a história clínica também desse paciente, se ele já foi submetido a alguma cirurgia corneana anteriormente, se ele tem a biomicroscopia, alguma cicatriz, alguma irregularidade corneana, pterígio. É importante informar o paciente também que, mesmo sendo raro, o LASIK tem as suas complicações, né? O buttonhole é uma dessas complicações, e de acordo com que ele ocorra, a gente vai ter que adiar o laser, adiar essa cirurgia, então é importante que o paciente também esteja ciente de tudo isso, né? Eu já salientei anteriormente, mas falando novamente, que as córneas com alta curvatura, quando é aplicado essa sucção, essa córnea ela é mais inclinada, né? Essa inclinação ela permite que o tecido dela mesmo seja empurrado para cima do plano do anel de sucção, né? Aí, quando passa mecanicamente o microcerato, a lâmina, essa córnea em excesso, ela fica mais facilmente deformada, né? Ela pode se dobrar posteriormente ao plano da lâmina, e esse plano que for dobrado, ele pode ficar sem o corte, criando assim o buttonhole, né? Nesses casos das córneas mais curvas, então é interessante avaliar, né, ajustar um anel de sucção com menor diâmetro, ajustar esse microcerátomo para um corte mais profundo, usar o laser de femtosegundo é uma boa opção também para confeccionar, porque tem menor chance de perfuração, né? E outra inspeção rotineira da lâmina do microcerátomo, de todo instrumental cirúrgico, é sempre importante, né? Se houver uma baixa sucção do anel à córnea, o correto não é confeccionar o flap, né? É só fazer essa confecção quando a gente tem uma sucção adequada também. E agora os tratamentos, né? A gente vai ter algumas condutas que a gente vai tomar no intraoperatório e outras no pós-operatório desse paciente, né?
a gente pode destacar alguns pontos aqui, né? Se o cirurgião, ele observar esse buttonhole antes de levantar o flap, se esse flap já está bem posicionado, o ideal é não mexer nele, né? Colocar uma lente de contato, esperar e ver como que esse paciente vai responder a isso. Mas, em geral, a gente o flap já foi levantado, né? Aí, quando ele é levantado, que é visto o buraco nele, como observado nessa figura, na figura direita, né? E aí, se o flap já foi levantado e tem um buraquinho nele, o que nós temos que fazer, né? Reposicionar esse flap cautelosamente, colocar uma lente de contato também. Lembrando que, nesses casos, a ablação com laser não deve ser feita, né? Então, a gente vai abortar a ablação com laser. Alguns autores eu vi em 2 livros só, que defendem a remoção do epitélio na área afetada, porque é uma região, uma área que tem maior chance de crescimento epitelial, né? Mas, pelo que eu pude perceber, isso não é um consenso, não. Até porque a manipulação dessa área que é mais afinada, ela pode piorar, induzir outras complicações também, né? Então, o ideal é reposicionar o flap, abortar o laser e colocar uma lente de contato nesse paciente no intraoperatório, quando observado o buttonhole. Agora, com relação às condutas a serem tomadas ao tratamento, né, a ser feito no pós-operatório desse paciente. Então, ele vai variar individualmente, né? Porém, em geral, a gente deve aguardar pelo menos 3 meses para fazer uma nova abordagem. Nesse período, o paciente deve acompanhar, né? A gente vê a biomicroscopia, ver como está esse epitélio, como que está o flap, se há crescimento epitelial, que é uma coisa que pode acontecer também, fazer a topografia de córnea, ver como esse paciente está. E assim que esse paciente tiver uma estabilidade topográfica e refracional, então por isso que tem que se aguardar 3 meses, aí a gente pode abordar cirurgicamente, né? E o que se recomenda, né? Recomenda a combinação do PTK com PRK para regularizar a superfície corneana, associado sempre ao uso de mitomicina, né? No intraoperatório também. E logo depois colocar a lente de contato. E se houver algum crescimento epitelial, que já foi abordado na última aula, a gente tem que avaliar se tem uma necessidade realmente da remoção desse epitélio, se há a possibilidade, né, de levantar o flap e depois reabordar, né, e reposicionar esse flap novamente. Então, aqui, como é um tema curto, não menos importante, mas é um tema pequeno, né, tem esse livro, são de alguns casos de cirurgia refrativa, alguns casos difíceis, né, e ele mostra 3 casos que eu achei interessante só para a gente observar como que é feita mesmo, né? Como que, em geral, é feita a conduta, né? Então, são 3 casos. O primeiro é de uma mulher de 32 anos, com a refração de 2,5, menos meio, 115 no olho direito, ceratometria média nos 2 olhos iguais, né? 44,25, uma paquimetria boa em ambos os olhos também. No olho esquerdo, menos 3,25, menos 0,75 a 15, e a acuidade dessa paciente 20/20 com correção. Essa paciente foi submetida ao LASIK, com microcerátomo manual, Moria LSK1, sem micra. No olho direito, o procedimento ocorreu sem intercorrências, e no olho esquerdo, no intraoperatório, teve o buttonhole central, triangular, tem uma foto a seguir, com um crescimento epitelial pontiforme logo após. O tratamento feito foi o que a gente falou, né? No intraoperatório foi reposicionado esse flap, não foi aplicado laser e foi colocado uma lente de contato terapêutica nesse paciente. Então, no pré-operatório, essa era a refração do paciente. Com 1 mês de pós-operatório, a cicatriz, né, observada, então, na figura à esquerda, na foto à esquerda, a gente pode observar o buttonhole e o crescimento epitelial ali corando, né? No primeiro pós-operatório, só uma cicatriz linear um pouco mais tênue, e com 3 meses que a gente falou de pós-operatório, essa paciente estava com uma refração
muito parecida com a anterior, né? O K médio 43,75 e a biomicroscopia com 3 meses já se mostrava sem alterações. Então, a partir daí, foi optado por um retratamento com o PRK e a lente de contato, não foi feito PTK nesse paciente, e o PRK, desepitelização com álcool, 40 segundos, e depois usada a metomicina. Uma semana depois, essa paciente evoluiu com uma acuidade visual sem correção de 20/20 e o K médio de 41,25. A topografia que a gente pode mostrar no pré-operatório, isso, no pós-operatório, com a ablação, topografia normal, tá? Então, esse foi o primeiro caso. O segundo caso, um homem de 34 anos, com uma refração de -5, -meio a 15, um K médio 43,25 e a paquimetria de 545. O olho esquerdo com -4,5, -0,25 a 145, acuidade 20/20, ceratometria média 43,25 e uma PAC boa também. Foi submetido também ao LASIK com microcerato manual Moria LSK1. O olho esquerdo foi evidenciado o buttonhole logo depois da confecção do flap. Então, optou-se por não ser operado o olho direito, já que induzir nesse paciente uma anisometropia, né? Qual foi o tratamento? Mesma coisa, reposicionamento do flap, não aplicar o laser e colocar uma lente de contato terapêutica. Nesse caso, com 2 meses de pós-operatório, ainda observava-se, né, uma cicatriz central, um crescimento epitelial associado e uma baixa acuidade visual desse paciente, né? A cicatriz aí é evidenciada nessa foto e esse paciente estava com -5 esférico, com uma acuidade de 20/40. Com 6 meses de pós-operatório, aí ele apresentou estabilização da refração e da topografia. Nesse caso, então, demorou, se a gente fala 3 meses, mas a gente precisa esperar, né, a estabilização desse paciente. O retratamento foi feito, no olho direito foi feito o PRK e no olho esquerdo um PTK para regularização, né, dessa superfície, associado ao PRK e à mitomicina. O PTK com 70 micras, zona ótica de 7, uma correção no PRK de -5 de dioptria. O pós-operatório, essa córnea ficou transparente e essa cicatriz saiu, né? E com 10 meses de pós-operatório, esse paciente apresentou uma anisometropia, uma hipercorreção no olho esquerdo. E nesse caso, aí foi, lá no livro tem, né? Nesse caso, foi dada a possibilidade para uma nova correção do paciente, o paciente não quis submeter a cirurgia e perdeu o acompanhamento. E o último caso, um homem de 26 anos, com -3,25, -meio a 15, acuidade 20/20, K média PAC boa, o olho esquerdo -2,75, -meio a 185, acuidade também de 20/20, também submetida a um LASIK com microcerato manual, o olho direito sem nenhuma intercorrência durante a cirurgia, um flap de 101 micra, e no olho esquerdo um buttonhole central que não foi manipulado durante a cirurgia, então houve a posição das bordas. Então o cirurgião optou por fazer a cirurgia, né? Por continuar a cirurgia. No olho direito foi feito LASIK e no olho esquerdo optou-se por um PTK com 50 micra, uma zona ótica de 7 associada a um PRK e mitomicina. Então, ao invés, né, de reposicionar e aguardar, foi optado, já que as bordas estavam em aposição, foi optado pela cirurgia no mesmo momento. Então, no pré-operatório, que a gente já falou como que era a refração, 3 semanas de pós-operatório, esse paciente no olho esquerdo apresentou um atraso na epitelização associado a hiperemia e dor. Ao longo de 4 meses, esse paciente apresentou uma cicatriz central associada a um crescimento epitelial. Por esse crescimento epitelial também, né, um astigmatismo irregular, uma baixa acuidade visual, sem correção, esse paciente era 20/200. A gente pode observar na foto, né,
o buttonhole, o raise e a dificuldade de epitelização. Foi tratado com esteroides tópicos, com restauração dessa superfície corneana, voltou à regularidade da refração e da topografia. Então, com 1 mês de pós-operatório, esse paciente estava menos 3,25, com astigmatismo, né, de 4,5, o astigmatismo dele era de meio, e a acuidade de 20/60, e com 8 meses de pós-operatório foi colocada uma lente rígida, porque esse paciente apresentou anisometropia, já que havia corrigido o olho contralateral, e a acuidade com a lente de contato ele chegava a 20/30. 1 ano de pós-operatório, aí esse paciente conseguiu, né, ser submetido a uma reabordagem, fez um novo PTK, de 50 micra com uma zona óptica de 7 milímetros, associado a um PRK, uma correção de uma dioptria, com 28,9 micra e mitomicina. No pós-operatório, aí sim ele ficou -2 com -0,5 é 75, vindo com uma acuidade visual de 20/20. E aqui mostrando como que ficaram, né, durante o crescimento epitelial, a alteração que teve na topografia de córnea, mas com uma melhora do padrão depois, no retratamento, né? E aqui um algoritmo que eu achei interessante que eles colocaram, né, que tem num dos livros também. Quando você tem um flap de buttonhole, né, a prevenção é tudo que a gente já falou, e, em geral, fazer a reposição do flap, né, minuciosamente, de forma cuidadosa, observar esse paciente durante 3 meses, e se há estabilidade do quadro, fazer, né, uma nova correção com PRK, mitomicina e tudo, ou esperar também, né, fazer o PTK com PRK e mitomicina, e se o PTK tiver com menos 50 micra e estabilidade, essa parte aqui, se tiver se não tiver uma, como é que fala? Uma recuperação parcial, não for total, né? Se tiver total ou parcial. Esses seriam tratamentos. É isso, gente, minha bibliografia de hoje. Obrigada pela atenção. Perfeito, Débora. Muito boa a sua apresentação. Pode fechar aí, Débora, o último slide. E Tá. basicamente a Débora falou tudo. Pacientes que têm córnea, se você ler qualquer manual de mixerátomo, no manual diz, córneas, o mixerátomo foi feito para cortar até 46, 47. Toda vez que você insiste em fazer um flap, principalmente com lâmina, com um K-médio de 47, 47,5, a chance de você ter um buttonhole realmente é enorme, justamente por essa razão que a Débora comentou, que é a invaginação da parte central da córnea, e com isso você não corta ali a parte central. A Débora já indicou muito bem a conduta em caso de buttonhole. Toda vez que você fez um corte, seja no feno segundo, seja no mixerátomo, antes de você levantar o flap, você tem que observar o flap. Se o flap tiver com uma borda central, um orifício central, você não vai levantar o flap, porque certamente você teve um buttonhole. Então, você pode, se você achar que houve algum deslocamento de epitélio, você pode lavar sem levantar o epitélio, colocar uma lente terapêutica, essa lente vai ser removida com 1 semana, e com 90 dias você pode fazer um flap mais profundo e aí fugir do buttonhole. Ou fazer, melhor ainda, um PRK Streamline transepitelial em cima do buttonhole, aí evita você ter que fazer um novo corte. Lembrar também, pessoal, que cortes maiores de 9,3, 9,5 de diâmetro, a chance de você ter um buttonhole é maior. Mas existem algumas situações, como na hipermetropia, por exemplo, que você vai ablar a periferia da córnea, que você tem que ter um flap grande. Então, na realidade, a incidência de buttonhole é grande em hipermétropes, que a gente sempre tem que fazer flap grande, e hipermétropes que têm curvatura aí acima de 46. Mas a gente seguir nessas recomendações aí que a Débora comentou, a chance de você ter realmente um buttonhole é muito pequena. O que nós não devemos fazer, em hipótese alguma, é aplicar o laser. Se você levanta o flap,
raspa o epitélio corneano e aplica o laser, você vai ter raise e vai induzir astigmatismo no seu paciente de uma maneira que a qualidade da visão certamente ficará bastante comprometida, ok? Então é isso. Reinaldo, eu gostaria que você comentasse aí a respeito da apresentação da doutora Débora, por favor. Débora, muito boa a sua apresentação. Eu vou, amanhã, eu vou apresentar alguns casos de buttonhole, de flaps incompletos, para a gente ver como que é a conduta e também os resultados. O buttonhole é daquelas complicações que faz com que a gente não tenha saudade do LASIK com microcerátomo. Porque, por melhor que seja a conduta, como você tem uma lesão central, no estroma central da córnea, você invariavelmente vai ter alguma sequela. Às vezes você pode até ter um bom resultado refracional, até uma boa topografia, mas você não tenha dúvida, a qualidade de visão desse olho vai estar comprometida e o paciente vai te lembrar isso quando você perguntar se está tudo bem. Ele vai tampar o olho e tampar o outro e vai ver que a coisa não está tão bem assim como possa parecer. Agora, me chamou a atenção quando você fala a estatística, a incidência de 0,03 a 2,6%. Eu acho que se a gente tiver uma complicação em LASIK com 2,6, quer dizer, quase que a cada 30 casos tem um buttonhole, isso seria uma técnica extremamente insegura. Eu acho que essa estatística aí, ela realmente foge muito da literatura, até porque o buttonhole é uma complicação, felizmente, muito rara. E num procedimento que é opcional, a gente não é compreensível você ter uma incidência tão grande de complicações. Eu acho que isso aí é uma coisa que essa estatística aí, ela realmente foge muito da realidade, né? Lembrando que o Ela estava até no livro de refrativa, o mais recente, do Marconi Santiago, do Nozé, mas 2,6 realmente é... não, isso aí foge muito da realidade, felizmente, Uhum. né? Bom, Você citou até um livro muito bom, eu conheço esse livro do Eiza e como é que chama o outro? É o Alió. O Alió, né, gente, não é médico, ele é optometrista. E é um cara brilhante, um espanhol aí, o José Alió. Ele é muito bom, publica muito, é um cara muito bom. Esse livro é dos dois. Bom, mas então é o seguinte, lembrando também que quando você tem o buttonhole não precisa ser necessariamente um botão uma casa de botão, aquela onde você tem a transfixação do flap. Muitas vezes você tem uma lesão atingindo a Baumann e que você pode ter a tendência ou a tentação de querer fazer a fotoablação. Tragédia, se você ablar ali no nível da membrana de Baumann ali, você vai ter um grande raise. Então, você teve um flap fino, você não teve um flap de boa qualidade, não abla, não faça nada. E outra coisa também que eu já vi sendo feito é você tentar pegar uma lâmina e debridar aquele epitélio residual ali, ou aquela balma que ficou na área central. Negativo, não faça isso, isso vai ser uma tragédia. Não manipule aquele estroma anterior, reposicione o flap com o mínimo manipulação possível, porque senão, além do raise, você vai ter crescimento epitelial. A complicação sempre é um astigmatismo irregular com má qualidade de visão. Então, teve um buttonhole, teve um flap incompleto, teve um flap muito fino, reposicione, sem ficar manipulando muito o flap, aguarde para posteriormente você pensar o que você vai fazer. É correto que o risco é maior em córneas com maior ceratometria, porém, a maioria dos casos a gente não tem um fator de risco conhecido. Você vê que os 3 casos que você apresentou não tinha nenhum fator de risco. E isso é o que acontece na maioria dos casos. Um fator de risco tenho uma importante. dúvida. Diga. É porque é o seguinte, no caso aí, por exemplo, ela apresentou esses 3 casos em que, né, um dos olhos deu tudo certo, e aí
depois teve o buttonhole e o outro, né, o primeiro olho que teve buttonhole, ele decidiu não fazer nada no outro olho. E aí, a minha dúvida é fazer ou não fazer o laser quando acontece no primeiro olho, né? Porque você vai, como é que você vai deixar eu ser Você quer a, responder, Débora? Débora, por que não fazer, se você teve o buttonhole no primeiro olho, essa é a pergunta da Silvia. Por que não Isso. fazer a cirurgia, já que é uma complicação rara, por que então não tratar o segundo olho? A Pelo Silvia, que eu vi, na eu verdade, a vi, Débora já respondeu isso aí, viu? você pode respondeu, ela induzir a falou que é por conta anisometropia, né? sim, ela falou que era por conta da anisometropia, mas, por exemplo, nos outros casos em que aconteceu no segundo olho, isso também vai acontecer, entendeu? E aí, tanto que depois o paciente não quis voltar, não quis fazer a cirurgia, porque eu fiquei na dúvida, assim, sobre realmente não operar o outro olho, Você quer porque, responder, Débora? Não, pode responder, professor. Bom, veja bem, Silvia, você teve uma complicação no primeiro olho. Já é uma situação estressante, você tem que saber lidar com essa complicação, com a frustração do paciente. Se você opera o segundo olho e corre tudo bem, você gerou nele uma anisometropia. Se você tem também um buttonhole, você tem duas complicações, uma em cada olho. Seria o paciente perguntar, doutor, eu tive uma complicação no primeiro olho, você operou o segundo olho assim mesmo e teve outra complicação? Como é que você vai defender disso aí? Não justifica você. Já teve uma complicação do primeiro olho, você deve abortar o procedimento, reposicionar o flap, conversar com o paciente sobre as possibilidades de tratamento e não expor o paciente ao risco do segundo buttonhole. Se você não tinha um fator de risco no primeiro, é possível, não provável, que você vá ter no segundo olho. Então, se você teve um certo, problema de flap no primeiro olho, não faça no segundo olho. Agora, se você teve no segundo olho, você já operou o primeiro, então não tem como voltar atrás. Bom, entendi. então, continuando aqui as observações, a maioria dos casos, realmente, como você mostrou nesses 3 casos, não tem fator de risco conhecido. Né? Quando a gente tem uma córnea uma curvatura muito alta, porque você vai fazer um LASIK. Você vai fazer um tratamento de miopia. Você não vai fazer de hipermetropia, porque senão a própria alta ceratometria já contraindicaria a hipermetropia. Então, você deve pensar na possibilidade de fazer um PRK. Né? Eu sempre procuro justificativa para fazer PRK e não LASIK. E às vezes você tem uma explicação, uma justificativa muito real, como no caso de uma alta ceratometria para miopia, onde você realmente o risco de buttonhole é um fator a mais para você evitar fazer o LASIK. Você comentou aí sobre a questão do pterígio. Gente, eu já operei muito LASIK, já fiz muito LASIK, teve uma época que eu fazia só LASIK, e os pacientes muitas vezes tinham pterígio. O que a gente observa? Quando a lâmina passa na zona pelúcida do pterígio, ali na cabeça do pterígio, ela corta o pterígio, corta a inervação, e o que a gente observa é que há uma atrofia desse pterígio e dificilmente esse pterígio ele continua o seu crescimento. É uma coisa interessante, ele não avança em cima do flap. Parece que há uma inibição, parece que essa lesão dessa inervação do pterígio faz com que ele não continue a sua progressão. Há um sangramento, você ter que limpar a interface para evitar sangue, que é um fator de DLK, mas não é um grande transtorno, tá certo? E isso que você falou, talvez de tudo isso aqui, o mais importante é essa informação. Nunca fotoablar, nunca manipular a área onde ficou resíduos de epitélio ou mesmo só de balma. Nunca toque naquela área. Reposicione o flap com o mínimo de manipulação possível para que você tenha o menor raise possível, porque raise você vai ter. Você pode ter certeza que 100% dos casos do buttonhole vai ter raise. Então, aí vem, qual que seria o segundo tratamento? Um LASIK com um flap mais profundo ou um PRK, ou um PTK seguido de PRK, que foi o que foi feito nesse tratamento. Veja bem, não faz sentido nenhum você fazer um PTK para depois fazer um PRK se você não fotoablou. Porque quando você faz o PTK, não teve um caso aí que foi tirado 70 micra, e depois faz o PRK, evidentemente você vai ter hipercorreção.
apesar de você não ter o PRK, o PTK como um tratamento refrativo, ele tira na área central, é a lei de Blavatskaya. Quando você tira na área central, você apana a córnea, então você vai ter alguma correção. Então não faz sentido. Então você faz um PRK com mitomicina, de preferência, de muita preferência, fazer um Streamlight para você não tocar, não usar álcool nessa córnea. Tudo que você puder evitar para agravar esse raise é melhor. Usa, então, faz só o PRK Streamlight com mitomicina e não faz sentido fazer um PTK. O PTK só se justificaria se você tivesse um brutal raise com crescimento epitelial. Você não vai limpar esse crescimento. Teve um caso aí que parece que levantou o flap para fazer limpeza do epitélio. Absurdo um negócio desse. Faz sentido isso. Você vai manipular esse flap, você vai ter mais estrias, você vai ter mais raise. Então, não manipule esse flap. Se for o caso, faça um PTK sem PRK e você tente limpar o máximo possível. Lembrando que, se você tem a cada 15 micras, você tira uma dioptria, você tem que tomar com PTK, tomar cuidado com o PTK. Porque pode ser que se a miopia for pequena, você corre o risco de hipercorrigir esse paciente no segundo tempo. Então, faça só o PTK, melhore o padrão daquela córnea, aquele raise, tente reduzir o máximo possível esse raise, espera a repitelização e, posteriormente, você vai fazer um PRK com Streamlight. Tá certo? Então, fazer o PTK com depois o PRK, eu não vejo nenhum sentido, você vai só ter que aumentar o risco e diminuir a previsibilidade do tratamento. Tá certo? Lembrar também que esses casos que tiveram buttonhole aí que você mostrou, todos eles foram feitos com microcerato Moriá, que tinha uma plataforma de flap de 110 micra. Você fazer um flap de 110 micra com PRK, com microcerato, é um risco grande de você ter um buttonhole. Por isso que, por exemplo, o Ransatome, que a gente usa, o XP, a menor plataforma que ele tem é de 120 micra, que é pouquíssimo usada pelo risco de buttonhole. A gente usa mais os 140. Mas 120 é bastante seguro. Então, fazer um flap com microcerato 110, 100 micra, vocês têm uma ideia, a gente faz com o fento, a gente teria a possibilidade de fazer com 90, a gente faz com 110. Ou seja, com o fento, que é muito mais seguro, a gente faz um flap mais espesso do que esse que o nosso amigo fez com o microcerato, tá? Não faz muito sentido isso também, não. Agora, uma coisa que a gente deve pensar é o seguinte, quando você for fazer o PRK, que você teve um raise, se essa córnea permitir, é altamente desejável que esse PRK seja feito com a técnica Streamlight e com uma maior zona ótica. Porque quando você aumenta a zona ótica, você também aumenta a profundidade de ablação. Então, se você tem uma espessura boa de córnea, quanto maior essa profundidade de ablação, maior vai ser a possibilidade de você limpar melhor esse raise. Tá bom? E agora, falando tudo isso, corroborando o que eu falei com vocês, esse tratamento do caso 3, que foi uma tragédia. A gente faz primeiro um PTK, depois ele vai querer fazer um PRK, e no final, eu não sei quanto que era a refração original, eu acho que era menos 5, esse paciente depois tem menos 3 com menos 4,5 com um astigmatismo irregular. Quer dizer, nada podia ser pior do que isso aí. Então, evidentemente que você fazer 2 procedimentos, você diminui a previsibilidade. Toda vez que você faz 2 procedimentos, principalmente sequenciais, como crosslink e PRK, anel e PRK, você só está reduzindo a previsibilidade, né? E ele concluiu o caso dizendo que depois de 1 ano ele fez um PTK mais um PRK. Gente, se tinha ainda resíduo, e tinha, que era menos 3 com menos 4,5, veja bem, você vai tirar, para corrigir menos 3,5 com menos 4,5, você vai tirar quase 80 micra. Se você fizer apenas o PRK, você vai tirar esse raise aí e com uma previsibilidade maior. Ele fez PTK mais PRK e ainda ficou com menos 2 de resíduo. Ou seja, um resultado muito ruim, apesar de ter melhorado o padrão topográfico. Então, evite procedimentos sequenciais. Se tiver que fazer um procedimento, um PTK, faça só o PTK. E depois espere a córnea cicatrizar, para que depois você veja qual que é o resíduo refracional
porque ele vai mudar depois do PTK para você fazer o PRK. Amanhã eu vou mostrar para vocês uma sessão de horrores, porque isso hoje está bem estabelecido. Mas quando a gente começou a ter aqueles primeiros buttonhole lá na década de 90, a gente estava lidando com uma complicação que ninguém conhecia. Eu vi colegas experientes com a lâmina de bisturi raspando o estroma para tirar o epitélio. Eu cansei de ver isso. Mas por quê? Porque não se sabia como lidar com essa complicação. Então, eu vou apresentar para vocês alguns casos onde foi aplicado laser, outros casos onde foi feita a mudança de zona ótica, que também é uma conduta que era usada. O laser, antigamente, você usava uma zona ótica pequena, 4,5, 5. A default era 6, mas se usava às vezes 4,5, 4, que de acordo com a fórmula de Mannerlein, quanto menor a zona ótica, menor a profundidade de ablação. Então, vou mostrar alguns casos bem interessantes que, felizmente, só para que vocês aprendam o que não fazer. O que nós queremos fazer com esse curso, além de ensinar como fazer, é também ensinar vocês o que não se deve fazer. Porque hoje vocês têm conhecimento e têm uma informação muito maior do que se tinha naquela época onde fomos os pioneiros com o tratamento de excimer laser. Eu acho que eram essas as considerações. Então, se tem uma indicação boa para o Streamlight, gente, é você retratar um buttonhole. Nada é melhor do que um Streamlight. Você evita manipular aquele flap, você evita usar álcool. E se você não usar álcool, é pior, porque você vai raspar aquele flap e vai poder torná-lo ainda mais irregular. Então, o Streamlight é altamente indicado para tratamento de complicação de buttonhole. Felizmente, hoje, cada vez mais raro, os microcerámicos hoje são muito mais seguros do que eram nas primeiras gerações, tá bom? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta para a Débora aí? Reinaldo, antes da gente passar para a fase de perguntas, acho que foi dito completamente o que precisava ser dito, exceto talvez lembrar que a gente nunca deve fazer nenhum tratamento secundário antes de 90 dias. Ou seja, se você teve um buttonhole, primeiro você tem, todo paciente que vai ser submetido a uma delaminação corneana, você tem que lembrar o paciente que são dois procedimentos. Primeira etapa de delaminação da córnea, que pode ser feita com lâmina ou com fento segundo, e segundo, a aplicação do laser propriamente dito. Então, você tem que lembrar o paciente que a segunda etapa, que é a aplicação do laser, só pode ser realizada quando você tem uma lamela absolutamente perfeita. Em caso de lamela fina, lamela irregular ou qualquer irregularidade na confecção dessa lamela, o laser não será aplicado. Todo paciente de LASIK que eu vou operar, eu comento que são duas etapas justamente para, se você eventualmente precisar abortar a aplicação do laser, o paciente já ter ciência disso. Como o Reinaldo já comentou, hoje em dia, toda vez que você tem um buttonhole, hoje em dia é sinônimo de tratamento transepitelial, pode ser feito. Se o seu laser é o laser da Alcon, o nome comercial do tratamento é Streamlight, mas os outros lasers também fazem tratamento transepitelial. E lembrar que, se você teve um buttonhole, em hipótese alguma deve-se usar álcool e muito menos você raspar a córnea, porque certamente você vai criar uma irregularidade ali na lamela e vai piorar muito a situação. Então, sem dúvida que a melhor conduta é o tratamento transepitelial. Infelizmente, naquela época que a gente fazia, os nossos procedimentos eram 100% LASIK, a gente não tinha o tratamento transepitelial disponível. E realmente, como o Reinaldo comentou, a incidência de buttonhole é muito pequena. Eu devo ter aí, nesses 25 anos de refrativa, devo ter tido uns 3 ou 4 casos de buttonhole, em que eu não apliquei o laser em nenhum deles, e todos eles foram hipermétropes. Por isso que eu estou comentando que realmente, quando você tem uma curvatura corneana acima de 46 e você vai fazer uma lamela de 9,3, a chance de você ter um buttonhole é muito grande. Então, basicamente, é isso. Tem uma outra coisa que eu queria falar aqui, que eu não lembrei, é quando você tem um problema com... Uma das muitas vantagens do fento LASIK é em relação exatamente a questões de irregularidade do flap. Se você tiver um flap incompleto no fento,
Você espera aquelas bolhas de cavitação desaparecerem, deixa o paciente lá esperando, não levanta o flap, deixa esperando lá uma meia hora, volta ele no fento e refaz aquela lamela, sem nenhum problema. Você teve uma irregularidade no LASIK, é no mínimo 3 meses. Lembrando Exato. que existe uma máxima, né, gente? Fica amarelo, como é que é? Fica vermelho 5 minutos, mas não fica amarelo o dia todo. É preferível você virar para o paciente e falar assim, ó, infelizmente, não foi possível aplicar o laser. Não tivemos um preparo para a aplicação do laser adequado. Ah, doutor, mas não sei o quê. A frustração, ela vai existir. Mas você deve dizer com toda a tranquilidade, ó, infelizmente, por questões de segurança, não foi possível aplicar o laser. Nós vamos ter que refazer essa cirurgia oportunamente. Ah, doutor, não sei o quê. Exato. Depois nós conversamos e deixa o paciente administrar sua frustração em casa. No dia seguinte, mais tranquilo, esse paciente, quando já vê que a visão dele voltou o que era, mais ou menos, aí você vai conversar com ele com toda a calma. Eu me lembro, uma vez eu estava dentro de um avião para decolar e não havia nada de decolar. Aí desligaram o ar-condicionado. Aí ficou um calor insuportável e ficou aquele clima ruim. Todo mundo começou a gritar, todo mundo começou a reclamar, e depois de uma meia hora, 40 minutos mais ou menos, que estava realmente insuportável o ambiente, o avião cheio, aí o piloto viu um som lá, alguém pegou o microfone e falou só, infelizmente, por questões técnicas, nós não poderemos decolar, vamos ter que mudar de aeronave. Aí que o clima ficou pesado. Ficou uma gritaria, um jeito de pessoa chutar e querer quebrar, um quebra-quebra perto de mim lá. E eu virei para ele e falei assim, meu amigo, só um minutinho. Você queria ouvir esse aviso lá em cima? Ele falou que nós estamos com um problema no avião. Ele teve a responsabilidade de nos avisar quando a gente está com as rodinhas no chão. Você está reclamando de quê? Você queria que ele tivesse decolado e depois falasse lá em cima que estamos com problema? Então, baixa a bola, vamos manter a calma e tudo e tal. Então, às vezes, a gente tem que falar com o paciente. Ó, infelizmente, eu também vim preparado para fazer sua cirurgia. Agora, é muito frustrante para mim também me preparar e tal, deixar tudo aqui e tal, para depois não ser possível a cirurgia. Mas eu tenho que olhar a sua segurança e não o resultado imediato. Eu não poderia aplicar o laser agora porque não é a técnica mais segura. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Se o paciente entender para uma pessoa lúcida, entender, tudo bem. Se não entender, você vai dar um tempo para ele administrar essa frustração. O que você não pode é perder a calma. Porque se você perder a calma, é como se o piloto perdesse a calma dentro de um voo. Você vai desesperar todo mundo. Então, só essa historinha para Perfeito. lembrar que a gente tem, então, que ter a lucidez. Vocês são os comandantes da cirurgia. É você que deve dizer o que deve ou não deve ser feito. E não transferir para o paciente. Né? Ó, teve um problema aqui, não pode não ficar muito bom, mas se você quiser... Não é assim que funciona. Né? Então, nós temos que ter a responsabilidade de dizer o que podemos ou não podemos fazer e a hora que devemos parar o procedimento. E o paciente tem que confiar em nós, porque a gente tem que passar para eles essa responsabilidade. É isso aí, Arnaldo. Mais alguém? Só comentando aqui a Oi. respeito da pergunta da doutora Silvia, realmente é uma pergunta bastante oportuna, porque realmente, se você tiver um buttonhole no primeiro procedimento, naturalmente que o olho contralateral não deverá ser operado, porque vamos dizer que o buttonhole que você teve no primeiro olho foi por algum problema mecânico do mixerátomo. O mixerátomo está com pouca pressão, ou está com alguma irregularidade, a chance de você ter um buttonhole no segundo olho é muito grande. E realmente, do ponto de vista jurídico, é indefensável. Se você tem uma intercorrência no primeiro olho, você ainda insiste e vai adiante e realiza o procedimento do segundo olho e tem outra complicação. Então, realmente, primeiro, nunca teve um buttonhole, não levante o flap, simplesmente aborte o procedimento. E, em hipótese alguma, vá em frente e faça a correção do segundo olho, porque realmente, do ponto de vista, não tem nenhuma sensatez nisso.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal? Tem uma Então é pergunta no isso. chat. Espera aí, Arnaldo, tem uma pergunta no chat aqui. É verdade. Tá bom. É verdade. Então tá bom. Então Tá tá certo. Bom, Então, gente, amanhã, pessoal, 19h30, estamos tá. juntos. Ô, Arnaldo, você quer fazer a Oi. reunião conjunta? Vamos fazer junto em casa? Amanhã? É. Podemos. Eu te Tá bom. aguardo aqui, então. Eu que te aguardo. Eu vou estar lá em Não, mas Scarpas. peraí. Não, amanhã é minha vez. Não, você que sabe. Se quiser, nós vamos para lá. Vamos de moto aqui? amanhã. Não, eu estou indo de moto amanhã. Se você quiser, nós vamos juntos. Não, você tá indo para Scarpas, né? Ué. Não, para mim não dá. Essa semana não dá, não. Então tá bom. Vamos marcar, tá bom? Falou, filho. Combinado, gente. Então, Então abraço, boa viagem. amanhã sessão horror. Tá? Vamos ter uns casos aí horrorosos. Então, não é para assustar vocês, mas é para que vocês aprendam com os erros do passado. Só isso. Não vamos repetir os erros, né? Podemos até repetir outros, mas fazer outros, mas não os repetir os mesmos, né? Combinado, gente. Até amanhã, então. Uma boa noite a todos. Um abraço, pessoal. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, gente. Um abraço. Tchau. Boa noite. Boa noite.